Galera, boa tarde. Estou aqui na aula 1 para a gente resolver algumas questões de Física 2. Como é de praxe, nas nossas aulas nós tínhamos o assunto de Física 1, o assunto de Física 2 e as questões. Como a gente está fazendo por esse trabalho remoto, a gente está fazendo os assuntos de uma física e as questões de outra. Então vamos lá. Questões de movimento circular uniforme. Cinemática vetorial eu dividi para vocês em lançamento horizontal e oblíquo e movimento circular uniforme. Então, e na lista de vocês está os três assuntos colocados simultaneamente. Então eu vou resolver algumas questões de movimento circular uniforme que tem aí. Então vocês não vão ter na sequência da lista não, ok? A primeira questão é a questão 1. Ela diz assim: um tacógrafo é um equipamento que fica no painel do carro para indicar ao motorista em tempo real qual é a frequência de rotação do motor. Supondo que o tacógrafo esteja indicando 3.000 RPM, ou seja, ele já me deu uma informação. Como o nosso objetivo é interpretar a questão, eu tiro essa informação, né? Determine a velocidade angular, é o que ele quer. A velocidade angular do motor em radiando por segundo. Então perceba que a frequência eu já transformei em RPS ou Hertz, né? 50 rotações por minuto, por segundo. E também coloquei uma outra relaçãozinha aí para chamar a atenção de vocês, que é a do período. Período é o quê? É 1 sobre a frequência, é o inverso da frequência. Então, se minha frequência são 50 Hz, meu período é 1 sobre 50. A velocidade angular eu posso utilizar com as informações que me deram. Então, eu posso utilizar por 2πf. Então, velocidade angular, que é representada pela essa letra ômega, é 2πf. É só substituir o f por 50. Então, minha velocidade angular é 100π radiano por segundos. Se eu não tivesse a frequência, tivesse o período, eu poderia transformar ou simplesmente utilizar na questão 2π sobre 1 sobre 50. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Os valores são os mesmos. Ok, galera? Próxima questão é a sexta questão. Um disco do tipo DVD gira com movimento circular uniforme, realizando 30 rotações por minuto. Então eu já transformei RPM em Hertz, porque a questão mais uma vez quer a minha velocidade angular em radiano por segundo. Então eu vou proceder da mesma maneira. Transformei para período. Ok, só é preciso fazer isso? Não, eu estou chamando a atenção de vocês porque eu posso utilizar esse período aí para outras coisas que a questão possa vir a pedir. Então toda vez que der a frequência, você coloca logo o período, e se for o período, coloca logo a frequência. E a velocidade angular que ele quer, então nós vamos utilizar as duas mesmas questões que nós vimos anteriormente, ok? Os valores dão os mesmos, π radiano por segundo, ok, galera? Que é a nossa proposição letra C. A sétima questão é uma questão que ela vai dizer assim: um automóvel viaja em uma estrada horizontal com velocidade constante e sem atrito. Cada pneu desse veículo tem raio de 0,3 metros, né? E uma frequência de 900 rotações por minuto. A velocidade desse automóvel é de aproximadamente, ele dá um dado aí, que π é igual a 3,1. Eu não coloquei aí o raio, mas como ele quer a velocidade do automóvel, é só eu descobrir a velocidade periférica do pneu. Então depende do raio. Eu vou utilizar a velocidade linear escalar, 2πrf, certo? Transformei a frequência de RPM para Hertz e agora é só
operar. 27,9. Nas questões de vocês ele dá aí 28, porque ele está pedindo aproximadamente. Ok, galera? O acoplamento de engrenagens por correia C, como o que é encontrado nas bicicletas, pode ser esquematicamente representado por... Aí eu tenho uma figura, uma correia C e as duas polias A e B. O raio de A maior do que o raio de B. O que isso vai implicar? Que para A dar uma volta completa, B tem que dar mais de uma volta. Sendo assim, a velocidade angular de A é menor que a velocidade angular de B. A velocidade angular é a velocidade que um corpo dá a volta em torno do seu próprio eixo. Mas, como eles estão ligados por uma correia, a velocidade periférica, a velocidade linear escalar são iguais. E é com essa relação que nós vamos resolver todas as questões de acoplamento de engrenagens, seja ela com correia ou engrenagens dentadas. Ok, galera? Bora ver o que a questão quer. Considerando que a correia em movimento não desliza em relação às rodas A e B, enquanto elas giram, é correto afirmar que a velocidade escalar das duas rodas é a mesma. Nós já vimos na definição que não é. O módulo da aceleração centrípeta dos pontos periféricos de ambas as rodas tem o mesmo valor. Lembre que a aceleração centrípeta é velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Então, também não é a mesma. A frequência do movimento de cada polia é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, menor a frequência, menos volta ele dá. É uma possível questão correta. A letra D. As duas rodas executam o mesmo número de volta no mesmo intervalo de tempo. Aí é dizer que a velocidade angular deles são iguais. E a letra E. O módulo da velocidade dos pontos periféricos das rodas é diferente do módulo da velocidade da correia. Não, a velocidade linear deles são iguais. Então, a proporção correta, como nós já vimos dizendo, é a letra C. Próxima questão. Questão 10. Em um antigo projetor de cinema, o filme a ser projetado deixa o corretel F seguindo um caminho que o leva ao corretel R, onde será rebobinado. Os carretéis são idênticos e têm e se diferenciam apenas pelas funções que realizam. Pouco depois do início da projeção, os carretéis apresentam-se como mostrado na figura, na qual observamos o sentido de rotação que o aparelho imprime ao carretel. Perceba que eles ambos estão no mesmo sentido, no sentido horário. Porém, o carretel R ele tem uma velocidade angular maior do que o F. Por quê? Porque ele tem um raio menor. Se vocês perceberem, do centro até onde tem a fita, o raio é menor. Então ele vai girar mais vezes que o carretel F. Proposições. Nesse momento, considerando a quantidade de filmes que os carretéis contêm e o tempo necessário para que o carretel R dê uma volta completa, é correto concluir que o carretel F gira em sentido anti-horário e dar mais voltas que o R, é o contrário justamente, anti-horário e dá menos volta, horário e dá mais voltas, horário e dá menos voltas que o carretel R, e horário e dá menos volta que o menos número de voltas que o carretel R. Então, da proposição correta é a letra D. Ele gira na função horária e dá menos voltas que o carretel R. Sendo assim, nós terminamos as questões da lista 1 de movimento circular. Galera, morrendo de saudade de vocês, mas esse momento se faz necessário ficarmos em casa. #fique em casa. Beijão e até mais.